Eu costumo dizer que dirigir à noite é como entrar num mundo paralelo. As ruas mudam de tom, as pessoas também. Meu nome é Henrique, tenho 32 anos, moro na zona oeste de São Paulo e sou motorista de aplicativo há uns 4 anos. Trabalho de dia, mas confesso, é à noite que as histórias acontecem. Naquela semana eu estava fazendo um horário estendido, precisava de grana extra. Minha filha ia fazer aniversário e eu prometi uma bicicleta nova. Era uma quarta-feira qualquer, clima abafado, céu limpo, quase nenhuma corrida até às 23 horas. Quando finalmente tocou, eu estava parado num posto de gasolina, tomando um café ralo da máquina automática e quase cochilando no volante. O destino era estranho. Uma rua chamada Travessa Oswaldo Ferraz. Nunca tinha ido até lá, e olha que conheço boa parte da cidade. Mas o GPS parecia saber o caminho, então aceitei. O ponto de embarque era num lugar relativamente tranquilo, no bairro do Rio Pequeno. Casas antigas, muros altos, algumas câmeras. Cheguei em menos de 5 minutos. Estacionei em frente a uma casa sem portão, escura, sem uma luz acesa. Toquei a buzina. Nada. Esperei 1 minuto, silêncio. Toquei de novo. Foi quando ouvi o portãozinho lateral abrir com aquele rangido de filme de terror. O som dos passos veio em seguida. Passos lentos, arrastados. Meus olhos buscaram pelo retrovisor e então vi um homem alto, magro, encapuzado, vestindo uma jaqueta grossa, mesmo com calor. O rosto coberto parcialmente pela sombra da touca. Só dava para ver a boca. E ela sorria. Ele entrou no banco de trás, sem dizer uma palavra. Porta fechada. Clec. Boa noite. Eu tentei puxar conversa. Nenhuma resposta. Só aquele sorrisinho. Fixo, como se tivesse ouvido uma piada interna. Confirmei o destino. Travessa Oswaldo Ferraz, Jardim das Embuias. Mas aí veio a primeira coisa estranha. O GPS traçou a rota, mas estava completamente errada. Mandava eu seguir por avenidas que não faziam sentido. Ruas interditadas, becos fechados. Tentei recalcular 2 vezes. Cara, esse GPS tá maluco hoje, falei, meio rindo, tentando quebrar o clima. E foi aí que ele respondeu pela primeira vez. Deixa ele te levar, ele sabe o caminho. Parei de sorrir. A forma como ele disse aquilo não foi brincando, não foi casual. Foi como uma ordem. Olhei pelo retrovisor. Ele ainda estava com o mesmo sorriso. Só que agora parecia maior. Me deu um frio no estômago. Ignorei e segui o que o GPS indicava, mesmo achando estranho. Depois de 10 minutos rodando por ruas que nunca tinha passado antes, algo me chamou a atenção. Estávamos indo em direção à periferia da cidade, mas não era uma rota normal. Era cheia de curvas, voltas, lugares desertos, ruas onde até o sinal de celular oscilava. E a cada quilômetro, o riso dele aumentava. Não era uma gargalhada. Era como se ele achasse tudo muito engraçado, só que só para ele. Comecei a ficar incomodado de verdade. Pensei em encerrar a corrida e dizer que o app travou, mas algo no tom daquela risada me fez pensar 2 vezes. Respirei fundo, apertei o volante. E então vi algo pelo retrovisor. Ele mexeu no bolso de trás da calça. Lentamente. Minha boca secou. O coração acelerou de um jeito que fazia o peito doer. Mas o que ele tirou do bolso era um pedaço de papel, dobrado em 4, bem amassado, com as bordas rasgadas. Ele ficou olhando para o papel por alguns segundos. Depois começou a rir de novo, mas dessa vez mais alto, como se aquilo fosse o ápice de uma piada que só ele entendia. Meu cérebro girava. O que tinha naquele papel? Era um mapa, um endereço? Era o motivo de estarmos nessa rota maluca? Eu não consegui perguntar.
Minha boca simplesmente não funcionava. Continuei dirigindo, mas agora cada esquina parecia mais escura que a anterior. O GPS mandava entrar à esquerda numa rua sem saída, depois à direita numa viela que parecia abandonada há anos. Mas o cara atrás de mim não reclamava, muito pelo contrário. Pode confiar, motorista, já já a gente chega. A voz dele era calma demais, do tipo que não combina com a situação. Comecei a suar. Muito! O ar-condicionado estava ligado no máximo, mas parecia que o calor vinha de dentro. Meus dedos estavam escorregando no volante. Meu pé tremia no acelerador. Ele guardou o papel de volta no bolso e, por alguns minutos, silêncio total. Só o som da suspensão do carro nos buracos, o barulho seco dos pneus na rua áspera e a respiração dele, pesada, atrás de mim. De repente, ele falou outra coisa. Você já dirigiu aqui antes? Balancei a cabeça negativamente. Nem sabia onde exatamente estávamos. Pouca gente vem por aqui, ainda mais essa hora. Ele riu. De novo. Mas agora havia algo novo no riso. Algo mais baixo, mais tenso. Comecei a pensar seriamente em fazer alguma coisa. Parar o carro, inventar uma desculpa, dizer que furou o pneu, qualquer coisa para encerrar aquilo ali. Mas antes que eu decidisse, o GPS recalculou a rota. A voz robótica anunciou: chegando ao destino em 3 minutos. Olhei em volta. Nada ali parecia destino. Não tinha casa, não tinha prédio, não tinha viva alma. Só árvores e escuridão. Foi então que ele falou mais uma vez. Você conhece essa rua? Olhei para o painel. A rua era chamada Rua das Conchas, mas ali não tinha placa, não tinha poste, só mato. Nunca ouvi falar, respondi. E ele? Curioso, porque foi exatamente aqui que ele morreu. Meu corpo inteiro gelou. Como assim? Quem morreu? Silêncio. Ele encostou a cabeça no encosto do banco e fechou os olhos, como se tivesse acabado de me contar algo irreversível. Olhei para o GPS. Faltavam 2 minutos. Respirei fundo, apertei o volante com força. Motorista, ele sussurrou, sem abrir os olhos. Daqui para frente, não erra o caminho. Eu queria parar, queria fugir. Mas minhas mãos estavam coladas no volante. Era como se alguma coisa me puxasse para frente. Como se eu não tivesse mais escolha. E quando dobrei a próxima esquina, tudo ficou ainda mais estranho. A rua parecia estreitar de forma absurda. O mato dos 2 lados quase encostava no carro. A estrada virou terra batida. Nenhuma luz, nenhuma casa, nenhum som, exceto os galhos roçando na lataria e o barulho abafado dos meus pneus afundando em buracos invisíveis. E o GPS? Continuava indicando que estávamos no caminho certo. Vire à esquerda em 50 metros, dizia a voz robótica, como se fosse normal seguir para dentro do nada. Olhei pelo retrovisor. Ele ainda estava de olhos fechados, mas o sorriso seguia lá, estático, sutil, como se aquilo tudo estivesse dentro do plano dele desde o começo. Virei à esquerda. A estrada virou uma trilha. Literalmente. Não dava mais para dizer que eu estava numa rua. Era uma trilha de barro, cercada por árvores dos 2 lados. E o carro começou a derrapar. Foi quando a traseira deu uma leve escapada. Assustado, pisei no freio. Não para agora, ele disse, sem nem abrir os olhos. Se parar aqui, é pior. Como assim? Pior? Pior do que isso? Tentei responder, mas minha voz não saiu. Engatei a primeira e fui, bem devagar. O carro balançava tanto que parecia que ia desmontar. E foi nesse momento que o GPS travou. A tela congelou, o mapa ficou embaçado e a linha azul sumiu. Tentei reiniciar, mas o app fechava sozinho.
Olhei para ele no banco de trás com o coração na garganta. O GPS parou. Acho que vamos ter que voltar. Ele abriu os olhos. E o olhar dele, nunca vou esquecer. Era vazio. Não tinha raiva, nem medo, nem emoção. Só uma coisa. Vazio. Como se ele não estivesse mais ali. Não. A gente já chegou. Onde? Perguntei. E ele respondeu ainda sorrindo. Onde tudo começou. Foi nesse momento que eu ouvi um estalo, como se algo tivesse quebrado no fundo da mata. Olhei para frente e vi. Lá na frente, em meio às sombras, havia uma construção. Um barraco de madeira, todo torto, telhado inclinado, uma luz fraca escapando por uma das frestas. O lugar parecia abandonado, mas havia algo mais. Uma sensação, uma presença, como se estivéssemos sendo observados. Encosta ali, ele disse, apontando com o queixo. Cara, não dá. Isso aqui é propriedade privada. Não posso. Ele interrompeu com a voz mais baixa da noite. Você vai encostar. E com o canto do olho, vi que ele colocou a mão dentro da jaqueta. Meu coração disparou. Não pensei duas vezes. Fiz o que ele mandou. Encostei o carro em frente ao barraco. Os faróis iluminaram a madeira podre, a pintura descascando, a porta entreaberta. E aí, ele fez algo que me paralisou por completo. Ele começou a rir, mas dessa vez alto, aberto, quase gritando. A gente voltou, porra! Olha só! Depois de tanto tempo, a gente voltou. Eu não entendia nada. E antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, ele abriu a porta e saiu do carro, sem olhar para trás. Caminhou até a entrada do barraco como se estivesse voltando para casa. E quando ele colocou a mão na maçaneta, eu juro que pensei em dar ré e sumir dali. Pisar fundo, derrubar galho, rasgar pneu, o que fosse. Qualquer coisa para sair daquela trilha maldita. Mas eu não consegui me mover. Era como se o carro tivesse virado parte do chão. Como se o medo me prendesse no banco do motorista. Ele abriu a porta do barraco com um rangido que pareceu ecoar por toda a mata. A luz de dentro era fraca, alaranjada. Parecia vir de uma vela ou lamparina. Por um instante vi o interior. Um colchão jogado no chão, paredes riscadas com símbolos que eu não conseguia identificar, um espelho quebrado encostado num canto, e bem no centro da parede, uma foto pendurada com fita isolante. Uma foto antiga, de um homem muito parecido com ele. Mesma boca, mesmo sorriso. Mas havia algo mais estranho. Na foto, o homem estava de terno, e os olhos tinham sido riscados com caneta vermelha. Fiquei olhando aquilo por uns segundos em choque, tentando entender o que era aquilo. Por que aquele lugar? Por que aquela noite? Por que eu? E foi então que ele se virou para mim, ainda dentro da porta aberta, e disse: Você sabia que o GPS só te trouxe até aqui porque eu deixei? Arregalei os olhos. Ele estava falando como se tivesse controle sobre o aplicativo. A maioria não chega, sabia? Continuou ele, rindo baixo. Eles encerram antes. Ou o carro quebra, ou eles somem no caminho. Aquilo me gelou até os ossos. Mas você não. Você chegou certinho. Até aqui. Fiquei sem ar. As palavras não saíam. Por quê? Eu consegui murmurar. Quem é você? Ele só sorriu, deu 2 passos para dentro do barraco e, antes de desaparecer, olhou por cima do ombro e falou: Me espera no carro. A próxima parte é com você. Clac! A porta se fechou. Fiquei ali, sozinho, com o motor ligado, os faróis iluminando o nada. O silêncio era tão denso que doía no ouvido. Só o som do meu coração, batendo no pescoço. Peguei o celular, tentei abrir o app, travado. Tentei ligar para alguém, sem sinal.
Nem Wi-Fi, nem 3G, nem 4G. Nada. Olhei para o lado e vi a janela do barraco. Uma sombra se movia lá dentro, mas não parecia ele. Era algo menor, algo se arrastando. Foi nesse momento que ouvi um barulho no mato do lado do carro. Rápido, seco. Me virei de estalo. Nada. Mas então ouvi do outro lado, mais perto, o barulho de pés descalços pisando em folhas secas. Tem alguém me cercando? Liguei o farol alto. Nada. Mudei o espelho no retrovisor. Só via árvores. E aí, o rádio do carro ligou sozinho. Um chiado, forte. Depois, uma voz. Você chegou. Era a mesma voz do GPS, mas agora ela sussurrava. Saia do carro, Henrique. Meu nome. Ela disse meu nome, e eu não havia falado em voz alta a noite inteira. Foi nesse momento que eu soube. Aquilo não era só uma corrida estranha. Era algo muito maior, muito mais errado. E estava só começando. O rádio continuava chiando, como se estivesse pegando alguma estação fantasma. De repente, cortava. Depois voltava com aquele sussurro. Você chegou, Henrique. Engoli seco. Desliguei o rádio com um tapa, mas mesmo assim a voz ainda ecoava no carro. Parecia dentro da minha cabeça. Isso não está acontecendo, murmurei, tentando convencer a mim mesmo. Ok, talvez fosse algum tipo de pegadinha, um cara maluco querendo assustar motorista de aplicativo. Mas então pensei, qual pegadinha acaba com você sozinho, no meio do mato, sem sinal, com um estranho que parece saber tudo sobre você? Isso era mais do que paranoia. Era algo real, tangível e perigoso. Peguei o celular de novo. Nada. Tela travada, bateria em 53%, mas sem comunicação nenhuma. Foi nesse instante que ouvi 3 batidas secas no teto do carro. Toque. 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 Como se algo tivesse pulado em cima. Ou alguém. Meu sangue gelou. Fiquei paralisado por 2 segundos, que pareceram horas. Depois tomei coragem, abri a porta devagar e desci. Tentei ver o teto. Nada. Mas senti um cheiro forte no ar. Como o ferro velho ou sangue. A floresta parecia respirar ao meu redor. Cada galho rangia como ossos velhos. O vento carregava um lamento distante, quase humano. Voltei correndo para o carro e tranquei as portas. Respirei fundo, fechei os olhos. Tentei me concentrar no som do motor, no ar gelado, no volante em minhas mãos. É só uma noite ruim, pensei. Só preciso esperar amanhecer. Mas aí, a porta do barraco abriu de novo. E ele saiu. Mas não como antes. Ele vinha andando, com uma postura diferente. Os ombros curvados, a cabeça baixa, mas o sorriso. O mesmo sorriso absurdo de sempre. Na mão direita, ele carregava algo enrolado num pano preto. Parou bem do lado do carro. Bateu na minha janela. Abre aí, disse ele, tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Por instinto, eu travei mais uma vez. Ele riu. Relaxa, só quero te mostrar uma coisa. Abaixei o vidro 10 dedos, o suficiente para falar. Que lugar é esse? O que você está fazendo comigo? Ele levantou o embrulho devagar. Desenrolou o pano, revelando o conteúdo. Era um crachá. Meu crachá antigo, da época em que eu trabalhava em uma empresa de segurança patrimonial, com minha foto, meu nome, meu RG. Mas aquilo era impossível. Eu tinha jogado aquele crachá fora há anos. Depois de ser demitido, depois de tudo que aconteceu lá. Onde conseguiu isso? Perguntei agora, sentindo o pânico de verdade. Ele só sorriu. Eu disse que a gente voltou para o começo, não disse? E então ele largou o crachá no meu colo e começou a dar a volta no carro, devagar, como se estivesse me cercando. Henrique, lembra do incêndio no galpão? Meu coração parou um segundo. Eu nunca falei daquilo para ninguém,
nem no aplicativo, nem nas redes sociais. Ninguém sabia. Mas ele sabia. Lembra da câmera da Doca 3? Aquilo nunca saiu do sistema, sabia? Chega! Gritei, abrindo a porta e saindo do carro de uma vez. Quem é você? O que você quer de mim? Ele parou de andar, olhou para mim por um instante e respondeu: Eu sou o passageiro que você nunca deveria ter aceitado. Mas agora que aceitou, vai até o fim. E ele apontou para o barrato, com o mesmo dedo com que segurava o pano preto. Agora, vazio. Tá na hora de ver. Fiquei parado, sem saber o que fazer. O mato ao redor parecia se fechar, como se o próprio ambiente quisesse me prender ali. E ele só ficou ali, com o dedo apontado para o barraco. A porta ainda estava entreaberta. A luz fraca lá dentro tremeluzia como se estivesse prestes a apagar. Minhas pernas começaram a andar por conta própria, como se algo me puxasse. Cada passo até aquela porta pesava como se eu estivesse andando em areia movediça. Cheguei perto. A madeira da porta tinha marcas. Riscos verticais, como se alguém tivesse tentado sair ou entrar. Toquei a maçaneta, fria, pegajosa. Empurrei devagar. A porta rangeu e abriu totalmente. O interior estava quase igual ao que eu tinha visto antes, mas agora com mais detalhe. O colchão tinha manchas escuras. No chão, marcas de sola de sapato arrastadas. E nas paredes, nomes. Vários nomes escritos com letra trêmula, repetidas vezes. Henrique, Henrique, Henrique. Meu nome, dezenas de vezes. Dei um passo para dentro. O ar era pesado, cheiro de mofo com algo podre. Senti uma tontura imediata. A vela no canto estalava. E ali, ao lado dela, estava um espelho, trincado, mas ainda refletindo. Fui até ele. E o que eu vi não era só o meu reflexo. Atrás de mim, no reflexo, havia outra pessoa. Mas quando me virei, não tinha ninguém. Virei de novo para o espelho. E ele estava lá de novo. Um homem de terno, cabeça baixa, sem rosto. Só uma massa escura onde deviam estar os olhos e a boca. O que é isso? Sussurrei. Foi quando ele entrou atrás de mim, o passageiro. Você tá começando a lembrar, não tá? Lembrar do quê? Ele se aproximou do espelho, apontou para a imagem. De quem você foi e do que você fez. Eu não fiz nada, respondi sentindo a respiração ficar curta. Fez sim. Você apagou da sua cabeça, mas isso aqui, ó, apontou para a parede com os nomes. Continua sabendo.
Toquei a buzina desesperado. Tut, tut, tut. E aí, meu próprio celular voltou a funcionar. Ele começou a vibrar sozinho no painel. A tela piscava com uma notificação do GPS, recalculando o destino. Travessa Oswaldo Ferraz. O mesmo lugar onde tudo começou. Mas agora, no mapa, o ponto de chegada era dentro do barraco. O carro reconhecia o barraco como o destino final. Foi então que ouvi um som que me paralisou. Uma voz dentro do carro, baixa, arrastada, familiar. Henrique, você precisa lembrar o que aconteceu naquela noite. Olhei para o retrovisor e ele estava ali de novo, sentado no banco de trás, sorrindo, com sangue escorrendo da boca. Congelado. Foi assim que fiquei, músculos travados, mãos no volante, olhos grudados no espelho. E ele lá, imóvel. O mesmo sorriso, mas agora o sangue escorria lentamente do canto da boca até o queixo. Você lembra, Henrique? Ele disse com uma voz que parecia vir de dentro da minha cabeça. Lembrar de quê? Gritei, virando de uma vez para trás. Mas o banco estava vazio. Não havia ninguém. Comecei a tremer. A pele formigava como se milhares de agulhas perfurassem meus braços ao mesmo tempo. Meus olhos encheram de lágrimas, não de tristeza, de puro pavor. Isso é um pesadelo. Isso é um pesadelo. Mas não era. O cheiro de sangue, a umidade no ar, a dor na nuca de tanto girar a cabeça em alerta, era tudo real. Foi então que o celular antigo vibrou de novo. Mais uma mensagem. Vá até o espelho. Não vou voltar lá, murmurei balançando a cabeça feito louco. E aí, a buzina do carro disparou sozinha. Longa, insistente, enlouquecedora. Tut, tut, tut. Até que os vidros começaram a embaçar, todos ao mesmo tempo, como se algo respirasse de fora para dentro. E então surgiu uma frase escrita no para-brisa. Lenta, como se um dedo invisível a desenhasse no vapor. Ele está esperando. Eu não aguentei. Saí do carro correndo. Quase caí na lama. Dei a volta no veículo, abri o porta-malas, peguei o triângulo, um ferro de roda, qualquer coisa que pudesse servir como arma. Voltei andando devagar até o barraco. O mato ao redor agora parecia mais alto, como se tivesse crescido em minutos. O barraco estava exatamente igual. Porta entreaberta, luz tremendo lá dentro. E lá no fundo, o espelho. Mesmo estilhaçado, ele ainda refletia. E refletia ele. O homem de terno, cabeça baixa, sem rosto. Mas agora, no reflexo, ele não estava sozinho. Eu também estava lá. Mas não era eu de hoje. Era eu mais novo. Mesma roupa que usava na noite do incêndio. Os mesmos olhos, cheios de culpa. E na mão dele, o galão. Minhas pernas amoleceram. Caí de joelhos no chão de terra batida. Não fui eu. Não fui. Sussurrei, tentando negar pro espelho, pro barraco, pro mundo inteiro. Mas o reflexo não mentia. Era eu. O homem de terno se virou no reflexo. Lentamente. E quando levantou o rosto, era o mesmo passageiro, mas mais velho. Olhos fundos, rosto mais magro, a mesma boca, o mesmo sorriso. Não se esconde de si mesmo, Henrique. Ele disse sem mover os lábios no mundo real, só no espelho. Foi aí que tudo tremeu. O chão, as paredes, o carro lá fora. Tudo. Como se o próprio espaço estivesse se desfazendo. E antes que eu pudesse fugir de novo, a porta do barraco bateu com força atrás de mim. Tum! Apaguei. Desmaiei ali mesmo, em cima da terra. Mas não foi um desmaio normal. Porque quando abri os olhos, eu estava dentro do carro outra vez. E o passageiro
sentado no banco da frente, virado de lado, olhando fixo para mim. Pronto para ir até o fim? Ele perguntou olhando dentro dos meus olhos, mas não era só um olhar. Era como se ele cavasse dentro da minha memória. A frase dele ficou ecoando na minha cabeça, misturada com aquele cheiro de gasolina, o sangue escorrendo da boca e o espelho quebrado que agora aparecia dentro da minha mente. Que fim? Perguntei com a voz fraca. Que porra é essa? O fim da mentira. O fim do que você fingiu esquecer. O motor do carro estava ligado. O GPS aceso, vibrando em loop com a rota ainda traçada para Travessa Oswaldo Ferraz. Mas agora o mapa era só uma tela vermelha, sem ruas, sem nome, sem caminho. Só um único ponto pulsando, um ícone em forma de caveira. Ele precisa lembrar. Essa voz surgiu no rádio, mas dessa vez era minha voz, minha própria voz, como se o sistema tivesse reproduzindo uma gravação que nunca existiu. Eu comecei a suar frio, a respiração curta, tentei abrir a porta, trancada de novo. Eu não quero isso, eu não quero lembrar, isso acabou, já passou. Ele encostou a mão no meu ombro. A pele dele estava gelada, mas era real. Nada acaba enquanto a verdade está enterrada, Henrique. Está na hora de desenterrar. E ele apontou para o porta-luvas. Trêmulo, abri devagar. Lá dentro, um envelope, com meu nome escrito em caneta vermelha. Abri. Dentro havia uma única folha, dobrada em 3. Era um boletim de ocorrência. Data: 6 anos atrás. Local: Galpão Industrial, Doca 3. Motivo: incêndio criminoso. E lá embaixo, no rodapé do laudo técnico, suspeita de ação intencional. Causa da morte: asfixia por fumaça. Vítima: Davi Almeida, segurança noturno. Funcionário do mesmo turno de Henrique Moura. Davi? O nome me acertou como um soco no estômago. Ele ficou preso. Eu achei que ele tinha saído. Eu corri. Eu só corri. O passageiro assentiu lentamente e nunca contou para ninguém. Eu achei que ninguém sabia. Achei que ninguém viu. Eu fiquei em silêncio porque eu não queria acabar com minha vida. Ele sorriu, mas agora sem ironia. Era quase um sorriso de pena. Mas alguém viu. Alguém que nunca saiu de lá. Naquele momento, o som de sirenes começou ao longe. Muito distante, mas inconfundível. Polícia. O passageiro olhou para frente. O retrovisor piscou com as luzes vermelhas e azuis refletindo em algum ponto da mata, vindo lá de longe. A verdade sempre encontra um caminho, Henrique. Mas por que agora? Por que comigo? Ele virou o rosto. Encarou o mato escuro.
Comecei a acelerar sem perceber, como se fugir da estrada fosse o mesmo que fugir da culpa. Mas ela vinha junto, no banco de trás, como aquele passageiro que não fala nada, mas nunca para de te encarar pelo espelho. O rádio, mesmo desligado, estava com a luz acesa. E o GPS? A voz agora parecia orgânica, como se alguém falasse em tempo real, guiando minha consciência. Vire à direita. Siga reto por 800 metros. Você sabe para onde está indo, Henrique. Olhei para o mapa. O destino seguia fixo. Delegacia da Zona Oeste. E por mais absurdo que parecesse, eu precisava ir. Eu precisava contar. As imagens da noite do incêndio agora vinham com nitidez. Eu chegando antes do plantão, vendo Davi entrar no galpão, o rádio falhando, a discussão com o gerente, o galão, o fósforo e o momento que eu saí correndo sem olhar para trás. Eu disse para mim mesmo por anos que ele já tinha saído, mas eu nunca vi ele sair. E agora, eu sabia a verdade. Me aproximei do cruzamento, a última curva antes da rua da delegacia. Mas antes que eu virasse, vi algo que me paralisou. No ponto de ônibus da esquina, um homem, encharcado de chuva, olhando fixamente para o meu carro. Era o Davi. Ou alguém que parecia demais com ele. Mesma jaqueta de segurança, mesmo porte, mesmo olhar. Senti um nó na garganta. Estacionei. Desci do carro em choque. Davi? Gritei, mas ele não respondeu. Só entrou lentamente no banco de trás do meu carro, como se fosse mais uma corrida, como se nada tivesse acontecido. Davi, sou eu, o Henrique. Ele não falou nada. Só apontou para frente. Como quem diz, dirige. Entrei no carro, sem entender o que estava acontecendo. Fechei a porta, olhei pelo retrovisor. Davi. Quieto, encharcado, olhar cravado em mim, mas sem raiva, sem julgamento. Apenas presença. Como se ele só estivesse ali para garantir que eu fosse até o fim. Liguei o carro. Segui em frente. A cidade continuava normal lá fora. Buzinas, faróis, chuva no asfalto. Mas dentro do carro, o ar era outro. O silêncio era tão absoluto que o som da minha respiração parecia ecoar. Olhei para ele de novo pelo espelho. Ele estava segurando algo nas mãos. Uma pequena caixa. De madeira escura. Com uma fechadura quebrada. O que é isso? Perguntei. Ele não respondeu. Mas empurrou a caixa entre os bancos, na minha direção. Parei o carro no acostamento com o coração batendo no pescoço. Peguei a caixa com as duas mãos. Tremia. Abri devagar. Lá dentro estavam todas as provas. Fotos da DOCA 3 antes e depois do incêndio. Relatórios internos. Cópias de mensagens. O print da câmera que me mostrava fugindo do galpão. E uma coisa a mais. A carteira funcional do Davi. Molhada, queimada nas bordas, mas com a foto dele intacta. E um post-it colado atrás, escrito à mão. Ele tentou sair, mas ninguém escutou.
mas manchado de sangue fresco. Parei o carro no ato, bati no freio como se tivesse pisado num corpo. Meu coração disparou como se tivesse voltado direto para o barraco, para a trilha, para a floresta. Peguei o crachá com 2 dedos, molhado, mas o sangue não escorria. Ficava ali, parado, vivo. O rádio chiava, o GPS dizia: tempo estimado 7 minutos. Quis desligar tudo, fechar o carro e sair correndo. Mas o carro não desligava, as portas não destravavam e os faróis agora apontavam para um ponto da rua onde não existia calçada. Uma figura atravessava lentamente a via. Um homem, de terno, sem rosto. A mesma silhueta, a mesma presença. Ele parou bem no meio dos faróis e levantou o braço. Não para pedir carona, mas para apontar direto para mim, como quem diz: você não terminou. E a tela do celular vibrou de novo. Mensagem do app: o passageiro já está no veículo. Olhei para trás, devagar, suando frio, e ele estava lá. Mas não era Davi, não era o passageiro de antes. Era eu mesmo, sentado no banco de trás, mais novo, com a roupa do dia do incêndio, os olhos cheios de culpa e um sorrisinho forçado. Ele falou com a minha voz: a próxima parada é onde tudo começou. Eu fiquei ali, travado, segurando o volante com tanta força que meus dedos começaram a formigar. Aquilo no banco de trás não era só uma lembrança. Era eu, mais novo, antes de apagar tudo, antes de mentir para mim mesmo. O que você quer de mim? Perguntei sem virar o rosto. A versão mais jovem apenas sorriu. Um sorrisinho que eu conhecia. Aquele sorrisinho de quem sabia que estava fazendo merda e mesmo assim seguia. Quero que você termine a corrida. Dessa vez, até o fim. O rádio ligou sozinho de novo. A mesma música distorcida da primeira vez. Só que agora, com vozes por trás. Choros, gritos, abafados. E alguém dizendo: me tira daqui, por favor. Pisei no acelerador. Não porque eu queria, mas porque alguma coisa maior que eu estava me arrastando. As ruas passaram a mudar. Prédios sumindo, lojas fechadas que nunca tinham estado ali, como se o caminho não fosse mais em São Paulo, no Rio, em cidade nenhuma, mas dentro da minha mente. Era como voltar por dentro da estrada do trauma. O aplicativo piscava. Faltam 4 minutos. Passei por um túnel que eu nunca tinha visto antes, e do outro lado, um galpão. O galpão. Doca 3. Só que agora, intacto, como se tivesse congelado no tempo, com as luzes acesas, portas abertas. Estacionei devagar. O carro desligou sozinho, as portas destravaram. Minha versão mais jovem desceu do carro e apontou para o postão. Vai! Eu já entrei uma vez, agora é a sua vez. Tentei abrir a boca, dizer que não, mas não saiu nada, só um sopro de ar, um resíduo de medo. Dei o primeiro passo, depois outro, e quando entrei, era como estar numa gravação viva. Tudo estava igual ao dia do incêndio, a pilha de caixas, o galão encostado no canto, o rádio de segurança chiando, a cadeira onde Davi costumava sentar. E aí eu ouvi a voz dele, gritando: Henrique, tô aqui! Me ajuda, cara, tô preso! Olhei para trás, minha versão jovem estava sorrindo. Agora você tem a chance. Vai fugir de novo ou vai abrir a porta? Minha garganta secou. O som do Davi chamando por ajuda vinha de trás de uma porta trancada com correntes. A mesma porta que 6 anos antes eu ignorei. Poderia ter aberto, mas fingi que não ouvi. Fugi. Inventei para mim mesmo que ele não estava lá. Agora a voz era clara. Henrique, por favor. Tô com muito medo, cara. Tô preso, me tira daqui. Corri até a porta. Correntes grossas, cadeado enferrujado. Mas agora
sem tranca, como se a escolha tivesse nas minhas mãos. Olhei para o lado. Minha versão mais jovem já não sorria. Agora me encarava sério, como se dissesse: se você não abrir agora, nunca mais vai ter outra chance. Segurei nas correntes, puxei. Elas caíram com um estrondo. A porta rangeu. E lá dentro estava Davi, sentado no chão, respiração fraca, roupas chamuscadas, mas vivo. Eu sabia que você ia voltar, ele sussurrou. Me ajoelhei, segurei ele pelos ombros. Eu errei, Davi. Eu devia ter ficado. Eu fui um covarde. Ele me olhou, sorriso fraco, olhos cheios de água. Mas você voltou. E às vezes, isso é o que mais importa. Tudo começou a tremer. O galpão, o chão, as luzes, como se o tempo tivesse ruindo. Lá fora, a sirene de bombeiro soou, forte, familiar. E então tudo apagou. Escuridão total. Um segundo de silêncio absoluto. E eu acordei. Dentro do carro. De manhã. Estacionado numa rua bem movimentada. Gente passando, sol nascendo. Olhei no banco do passageiro. Nada. No retrovisor, nada. Mas no meu bolso, um crachá. O do Davi. Não fazia sentido, mas estava lá. Molhado, queimado nas bordas. Real. A mesma carteira funcional que eu tinha visto na caixa, a mesma que eu tinha deixado na delegacia. Puxei com cuidado. As letras do nome dele já meio apagadas, mas ainda legíveis. Davi Almeida, Segurança Noturno, DOCA 3. No verso, o mesmo post-it colado. Ele tentou sair, mas ninguém escutou. Olhei ao redor, tonto. As pessoas passando como se nada tivesse acontecido. Como se eu tivesse apenas dormido no volante. Mas eu sabia. Não foi um sonho. Não dessa vez. Liguei o carro. O rádio estava mudo. O GPS? Resetado. E então o aplicativo apitou com uma nova corrida. Passageiro, ID desconhecido. Ponto de partida: Rua dos Cravos, 666. Destino: não informado. Rejeitei na hora, mas a corrida entrou mesmo assim. Olhei para o banco de trás. Nada. Mas quando olhei para o painel, um novo envelope. Igual ao outro. Fechado. Com meu nome em vermelho. Abri. Só tinha uma folha dentro. Uma frase escrita à mão, letra tremida. Alguns fantasmas só querem ser lembrados. E abaixo, uma nova rota se desenhava sozinha no GPS. Nova corrida, iniciada. Tempo estimado: eternidade. Pisquei. Tentei sair do app, mas a tela travou. E então o rádio ligou mais uma vez. Uma voz sussurrou. Próxima parada: a casa da mulher que desapareceu dentro do carro, enquanto ainda falava com o motorista. Minha espinha gelou. Eu conhecia essa história. Tinha viralizado em grupos de motoristas anos atrás. Uma mulher entrou num carro em Santos e nunca mais saiu. Mas o motorista jura que ela sumiu dentro do veículo, no banco de trás, enquanto falava com ele. Ninguém acreditou. Dizem que ele enlouqueceu depois daquilo. O nome dele? Otávio Nunes. E a rua? Rua dos Cravos, 666. A mesma da corrida que o app tinha travado agora. Não pode ser coincidência. Tentei forçar o celular a desligar. Nada. Puxei o cabo da bateria. A tela apagou. Mas aí, o carro ligou sozinho. Motor roncando, painel aceso, GPS ativo novamente. Destino: casa de Otávio Nunes. O sistema de som começou a tocar uma gravação.
Era uma chamada de corrida. Olá, tudo bem? É a Juliana. Tô aqui no ponto de embarque. Já tô entrando, tá? Voz suave, jovem. E logo em seguida, um grito abafado. E silêncio. Como se a gravação tivesse sido cortada. E depois, um som de porta abrindo. Devagar. Toque. 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 Tum. A notificação apareceu no painel. Juliana está no veículo. Olhei para o banco de trás. Nada. Mas quando olhei para o retrovisor, começou a embaçar. E uma mão se desenhou no vidro, de dentro para fora. Minha garganta fechou. Tentei falar, mas minha boca travou. E a mesma voz sussurrou de novo, no meu ouvido. Henrique, agora é você que precisa escutar. Aquela voz não vinha do rádio, não vinha do telefone, vinha de dentro do carro. Mas o banco de trás seguia vazio, pelo menos para quem olhava com os olhos. Mas eu já sabia. Tinha coisa que a gente só vê quando para de negar. Respiração pesada. Ar frio dentro do veículo. Vidros começando a embaçar de novo. E a mão ainda ali. Marcas no vidro traseiro, como se alguém estivesse pressionando de dentro para fora. A voz sussurrou outra vez mais perto do meu ouvido esquerdo. Me escuta, Henrique. Eu também fiquei presa. Olhei no espelho. Nada. Mas uma lágrima escorreu no reflexo. E não era minha. Era de alguém que já não estava ali. Ou estava. Num outro lugar. Juliana? Você é a Juliana? Toque. 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 3 batidas secas na porta de trás, por dentro. Henrique. Ele mentiu para mim também. Me deixou no escuro. Disse que era só uma corrida rápida. A voz vinha intercortada, trêmula. Ele me troncou. Disse que eu nunca mais ia sair. E agora, eu só quero ser lembrada. Meus dedos tremiam no volante. Os olhos ardiam. Eu não sabia mais o que era real, o que era memória, o que era alucinação. Mas aquilo era dor e era humana. Respirei fundo. Falei alto, como se alguém estivesse ali de verdade. Eu lembro de você, Juliana. Eu lembro da sua história. Eu vou te levar. Silêncio. E então, o GPS mudou sozinho. Agora mostrava um novo destino. Cemitério São Jerônimo, quadra 17. Tempo estimado, 13 minutos. As luzes do painel se apagaram e reacenderam. O carro entrou em movimento sozinho, como se estivesse sendo guiado. Mas dessa vez, eu deixei. O rádio tocou a gravação novamente. Só que agora, no fim, depois do grito abafado, uma frase apareceu. Corrida encerrada. Nenhum passageiro detectado. Eu sabia. Não era só sobre mim. Não era só sobre Davi. Tinha mais gente. Muita mais gente. E talvez meu carro tivesse virado o confessionário dos que nunca chegaram ao destino. O cemitério surgiu no horizonte, como se brotasse da névoa. As luzes da rua se tornaram mais fracas. O rádio agora em silêncio total. O painel vibrando levemente com cada batida do meu coração. E mesmo sem GPS, sem rota, sem voz, eu sabia para onde ir. Estacionei em frente ao portão, fechado. Mas assim que desliguei o carro, ele abriu sozinho. As dobradiças gemeram como uma respiração longa e cansada. Desci do carro. A névoa cobria tudo. No bolso, o crachá do Davi. Na mão, o envelope que apareceu naquela manhã. O de Juliana. No verso, agora havia algo escrito à caneta. Quadra 17. Túmulo 241. Não esqueça de mim. Caminhei lentamente entre as lápidas. As árvores balançavam como se cochichassem entre si. O vento levava o som de vozes antigas. Quadra 14. Quadra 15.
Quadra 16. Cheguei. Quadra 17. Túmulo 241. Era simples. Mármore desgastado, um arranjo de flores artificiais caído de lado e uma foto. Juliana. Jovem, sorridente, os mesmos olhos que me encararam pelo espelho. Embaçado. Me ajoelhei. Coloquei o envelope ali, sobre a lápide. E sem saber por quê, pedi desculpa. Eu escutei agora. E eu vou continuar escutando. Atrás de mim ouvi a porta do carro se abrir. Mas não me virei. Não era preciso. Eu sabia. Ela tinha descido.
Rua Itororó 88. A casa onde cresci, onde meu pai moveu, onde ouvi pela primeira vez ele gritando comigo por ter batido o carro aos 16, onde jurei que nunca mais voltaria. A corrida dizia: passageiro, o pai. Pagamento, nenhum. Destino, última conversa. Engoli seco. A marcha tremeu quando engatei. A rua parecia intacta, mesmo o portão enferrujado, mesmo os tijolos à mostra. Mas o que mais me destruiu foi o som que veio de dentro do carro antes mesmo de estacionar. De novo você chegou atrasado, Henrique. A voz dele, idêntica, viva, brava, cheia de mágoa. Olhei pelo espelho e ele estava lá, no banco traseiro, de boné, camisa branca, o olhar que eu evitava desde a adolescência. Não vai nem olhar para mim? Vai fazer como sempre? Finge que não está ouvindo? Minha boca se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Você sumiu. Deixou sua mãe sozinha. E ainda bateu o carro que comprei para você. Eu estava tremendo. Eu era só um moleque, gritei. A primeira vez que respondi para ele. Você nunca me ouviu, só cobrava, cobrava, cobrava. O carro parou sozinho. Silêncio.
Um cenário congelado no medo. O passageiro saiu do banco traseiro e deu a volta no carro. Chegou na minha janela e olhou para mim como se esperasse uma decisão. Você vai continuar fugindo ou vai sair e aceitar? Meu peito ardia, mas eu sabia o que tinha que fazer. Abri a porta e desci. A terra da floresta afundava sob meus pés, folhas mortas, galhos quebrando sozinhos. E à frente, uma luz, fraca, mas firme, como um farol chamando de volta para o começo. Dei um primeiro passo, depois outro, e então ouvi um som que me gelou por completo. Risos, aquele mesmo riso da primeira corrida, sozinho, no escuro, atrás de mim. Eu congelei. O som não era alto, era sutil, como uma unha arranhando a parede da sanidade. E mesmo sem ver, eu sabia quem estava rindo. O passageiro, o primeiro, aquele que começou tudo. Virei devagar, e lá estava ele, sentado num banco de madeira velho no meio da floresta. A mesma roupa, a mesma expressão, mas agora sem olhos. No lugar dos olhos, 2 manchas negras escorriam até o queixo. Ele levantou a cabeça e disse: achou que podia se redimir? Que bastava lembrar para se livrar? Dei um passo para trás. O chão quebrou. Afundei até os joelhos numa terra encharcada, como piche. Você dirigiu por caminhos que não devia, Henrique, e agora tá fora da estrada. Gritos começaram a ecoar pela floresta, vozes de todos os passageiros que levei, choros, pedidos de ajuda, sussurros de despedida. Por que você me deixou? Ele disse que ia voltar. Eu só queria chegar em casa. Tentei gritar, mas minha voz sumiu. O passageiro levantou, caminhou até mim com passos lentos, arrastados. A sombra dele se esticava pelo chão como uma poça viva. Você quer mesmo saber a verdade, Henrique? Então olha bem. Ele estendeu o braço e apontou para trás de mim. Virei o rosto, lentamente, e vi meu carro, capotado, vidros estilhaçados, luzes piscando, meu corpo lá dentro, imóvel, com a cabeça encostada no volante, sangue escorrendo pela lateral. Eu estava morto. O passageiro sorriu. Bem-vindo à corrida eterna. Eu encarei meu corpo dentro do carro. Estava lá, quebrado, frio, com os olhos semiabertos e a cabeça tombada como uma marionete com os fios cortados. E naquele momento, eu entendi. Aquela primeira corrida, aquela floresta, aquele riso, eu nunca saí lá. O acidente não aconteceu depois, não foi dias depois. Aconteceu naquela noite, logo depois do passageiro entrar. O carro saiu da estrada, bateu, capotou e eu morri. Tudo o que veio depois, as corridas, os passageiros, as vozes, o GPS com rotas malucas, era só minha mente tentando dar sentido ao que aconteceu. Ou talvez não fosse a minha mente. Talvez fosse algo mais. O passageiro agora estava parado ao meu lado, o rosto derretido, mas o sorriso intacto. Quando a gente morre sem encerrar o que ficou aberto, a estrada continua. E você tinha muita coisa pendente. Minha boca estava seca. O ar ao meu redor parecia feito de vidro trincado. Eu vi todos eles, sussurrei. Vi minha mãe, o Davi, o Emílio. E agora você entende por que te escolhi. Por quê? Perguntei. Porque você escutou. Enquanto todos os outros correram, você ficou. Você olhou pelo retrovisor quando ninguém mais tinha coragem. A floresta começou a se apagar, como se cada árvore virasse poeira.
O carro destruído também sumiu, restando só a estrada e o painel do app piscando no vazio. Próxima corrida. Passageiro. Alma perdida. Destino. Encontro final. O passageiro me estendeu as chaves. Agora, Henrique, você dirige. Peguei as chaves. O volante apareceu diante de mim. O carro era o mesmo de antes, mas diferente. Mais escuro, mais silencioso, como se tivesse sido feito para andar entre mundos. Entrei, sentei, e o banco se moldou ao meu corpo como se sempre tivesse me esperado. Fechei os olhos e ouvi um som que não ouvia há muito tempo. Um coração batendo. Não o meu, de alguém que precisava chegar. As rodas deslizaram no asfalto invisível. Era como dirigir no meio de um sonho, mas onde tudo doía como realidade. O rádio ligou sozinho. Uma voz fraca, um choro, uma mulher dizendo: "Por favor, alguém me escuta. Eu tô com medo. Ele me deixou aqui." Olhei o painel. Passageira desconhecida. Ponto de embarque. Beco sem nome. Destino. Luz. Respirei fundo. "Tô a caminho", respondi, mesmo sem saber se ela podia me ouvir. A estrada à frente começou a se formar com base no som dela. A cada palavra, uma curva. A cada soluço, uma faixa pintada no chão. A cidade não existia mais. Só vozes. Só lembranças. Mas eu tinha uma missão agora. Levar quem nunca chegou. Encerrar o que ficou aberto. Primeiro um poste, depois 2, depois uma rua inteira, como se a esperança tivesse peso e eu estivesse empurrando ela adiante com cada movimento da direção. A passageira começou a cantar baixinho. Uma canção infantil, desafinada, fraca, mas era a vida. E quando cheguei no ponto final, havia luz, de verdade, um campo branco, aberto, como um lugar onde nenhuma dor conseguia entrar. O carro parou. A porta traseira abriu sozinha. E o banco voltou à posição original, leve, vazio. Uma última notificação apareceu no painel. Corrida encerrada com sucesso. Passageira chegou. E abaixo, você também está mais perto. Fechei os olhos por um segundo, respirei fundo. Mas o ar que entrou não era ar, era a memória antiga saindo. Era a dor que se soltava do osso. O painel estava limpo, sem corridas pendentes, sem vozes, sem GPS, apenas uma frase em branco, tremendo levemente. A última corrida está chegando. Olhei o retrovisor. Nada ali, mas dessa vez não era um nada ameaçador. Era o tipo de vazio que antecede a paz. O rádio acendeu. Tocava uma voz grave, familiar. Henrique, tá ouvindo? Sim, era minha voz, mais velha, mais calma, como se viesse de um futuro que ainda não existia. Você carregou dores que não eram suas. Levou almas que ninguém mais teve coragem de levar. Mas agora é hora de dirigir para dentro. A estrada à frente começou a se curvar. As placas mostravam nomes que não eram ruas. Arrependimento, perdão, silêncio, fim. Cada curva me apertava o peito mais um pouco, mas eu não freava, porque agora eu queria chegar. E então, o aplicativo fez seu último apito. Passageiro, você. Destino, aceitação. A estrada se abriu numa clareira. No centro, apenas um espelho, o mesmo que eu vi antes, mas agora refletia tudo. Todas as versões de mim. O moleque inseguro, o filho revoltado, o motorista em pânico, o homem quebrado.
Todos estavam ali, olhando para mim. Me aproximei, toquei o vidro, e então uma luz brilhou no painel uma última vez. Corrida final iniciada, sem retorno. Deseja continuar? Sim, eu desejei. Pela primeira vez na vida, ou na morte, eu quis continuar. Toquei aceitar, e a luz explodiu ao redor. Um som surdo, como o fechar de uma porta atrás de mim. E então, o silêncio mais puro que já experimentei. O carro estava parado, mas o mundo ao redor se movia, como se estivesse dentro de uma bolha de tempo e tudo girasse em câmera lenta fora dela. Senti o banco se moldando ao meu corpo uma última vez. Era como voltar para o útero, calmo, seguro, escuro, mas sem medo. A tela do aplicativo desapareceu. Em seu lugar, apareceu um simples texto branco sobre fundo preto. Você fez o que poucos fariam. Você escutou. Você carregou. Agora, você pode descansar. Minhas mãos soltaram o volante, pela primeira vez, sem culpa. Olhei para o céu. Não havia estrelas, só uma luz branca, pulsante, distante, mas que vinha em minha direção. E ela me envolveu. Como se alguém me abraçasse por dentro. Como se cada erro meu fosse perdoado sem precisar de palavra nenhuma. Ouvi uma última voz. Era minha mãe, do jeito que eu lembrava, com um riso suave. Agora vem, filho. O caminho terminou. Sorri. E tudo desapareceu. Abri os olhos. A luz tinha sumido. O carro também. Nada de estrada, painel, espelho retrovisor. Só um banco de madeira. E eu sentado nele. Em frente a mim, uma tela preta. Como de cinema, mas sem imagem. Só reflexo. E então, apareceu uma corrida. Mas diferente de todas as outras. Um nome. Passageiro Henrique. Você. Destino. Vida. Pisquei. E a dor no peito voltou. Aquela pontada na costela. A lembrança do volante se chocando contra mim. E então, ouvi. Bip, bip, bip. Era o som de um monitor cardíaco. Hospital. Máquinas e vozes apressadas ao fundo. Tá voltando. Pressão subindo. Ritmo cardíaco estabilizando. Eu estava vivo. A luz piscou forte. Abri os olhos de verdade agora. Estava deitado, tubos no braço, luz fria no teto, cheiro de álcool e sangue. Do lado da cama, um policial e um médico. Acordou. Conseguiu. O médico se aproximou. Henrique, você sofreu um acidente. Seu carro capotou numa estrada rural. Passou quase 18 horas desacordado. Olhei em volta. Passageiro? Perguntei com voz rouca. O policial olhou para o médico. Depois para mim. Não tinha ninguém com você. Mas encontramos o celular gravando uma corrida. Ele me mostrou a tela. Corrida ativa. Passageiro desconhecido. Destino não identificado. Mas o tempo da corrida estava zerado, como se nunca tivesse começado. O médico pediu calma. Disse que era normal confundir coisas depois de um trauma. Mas não era confusão. Eu sabia. O que eu vivi ali foi real. Talvez não com carne, tempo e espaço como a gente conhece, mas real suficiente para me mudar para sempre. Eu voltei, mas deixei partes minhas lá atrás. E mais do que isso, eu trouxe partes da lá comigo. Meus sonhos já não eram os mesmos. As vozes que ouvi no carro às vezes voltavam quando eu dormia. Obrigado, motorista. Obrigado por escutar.
Comecei a ver gente nos bancos de trás de outros motoristas, em ônibus, em trens, rostos apagados, olhares que pediam carona até algum lugar que a gente não sabe onde é. E às vezes sentia o celular vibrar, mas não era notificação comum. Era o mesmo som, aquele bip do app, pedindo para aceitar. Uma nova corrida, um novo passageiro. Mas agora eu ignorava, porque entendi. Nem toda corrida precisa ser feita, nem todo passageiro quer chegar, e nem todo destino é um lugar. Fiquei mais alguns dias no hospital, mas nunca mais fui o mesmo. Voltar a dirigir? Demorei meses, e quando voltei, nunca mais aceitei corrida à noite. Nunca mais passei perto da estrada do acidente. Nunca mais ouvi rádio dentro do carro. E sempre que olho o espelho retrovisor, respiro 2 vezes antes de continuar. Porque às vezes vejo algo, ou alguém, uma sombra onde não deveria ter nada, um reflexo que não me pertence, ou um riso, fraco, solitário, mas real. Já tentei esquecer. A terapia ajuda, mas tem noites em que ainda acordo suando, com a sensação de que a porta de trás se abriu sozinha. E tem uma frase que não sai da minha cabeça desde aquele dia. Tem passageiro que entra no carro, mas nunca sai da sua cabeça. Minha terapeuta diz que tudo pode ser explicado por trauma, alucinação, culpa mal resolvida. Talvez ela tenha razão. Talvez tenha sido só o meu inconsciente tentando se redimir. Ou talvez eu realmente fui escolhido para carregar aquilo que os outros não querem ver, para guiar memórias perdidas até seus destinos finais. Seja qual for a verdade, hoje eu sei. Tem corrida que não aparece no app, e nem sempre você percebe quando ela começa. Mas quando termina, você nunca mais é o mesmo. Depois daquela noite, ou seja lá o que aquilo tenha sido, eu nunca mais encarei o volante do mesmo jeito. Antes, dirigir era só uma função: ganhar dinheiro, bater meta, levar alguém de A até B. Agora, cada corrida parece ter um peso invisível. Um tipo de bagagem que ninguém menciona. Às vezes, paro em semáforos e vejo gente no banco de trás dos outros carros, pessoas que os motoristas nem notam. E penso, será que alguém sabe que está levando mais do que deveria? Fico relembrando os momentos, o cheiro da chuva, o olhar vazio no espelho, o som do GPS dizendo: você chegou ao seu destino, com uma frieza quase cruel. Mas o que mais me atormenta é o silêncio depois. Quando o passageiro desce, mas o medo fica. A sensação de que algo ainda está ali. Como se o carro tivesse memória própria. Como se cada banco guardasse uma marca invisível de quem já sentou ali. Desde aquele dia, nunca mais aceitei corridas naquele bairro. Nunca mais. E mesmo com o carro desligado, mesmo sem aplicativo aberto, ainda ouço o bip de vez em quando. Fraco, discreto, como se alguém ainda estivesse esperando por mim. Tem noite que eu paro o carro, deixo o motor ligado e só fico olhando o espelho, esperando. Não sei por quê, nem por quem, mas é como se algo em mim ainda esperasse mais uma corrida. A última. Aquela que vai fechar o ciclo. Aquela que talvez nunca chegue. Porque o que vivi, ali, naquele tempo fora do tempo, naquela estrada que não existe em nenhum mapa, deixou cicatrizes. Invisíveis, sim, mas profundas. Daquelas que não doem mais, mas também nunca somem. Às vezes ouço alguém falar:
Ah, deve ter sido só um sonho. Ou você morreu por alguns minutos e imaginou tudo. Talvez. Mas e se não foi? E se o que eu vivi foi real? E se existem outros motoristas por aí, vivendo o mesmo, mas calados, sozinhos? Gente que viu o que não deveria, ou sentiu o que ninguém explica. Porque tem corrida que não tem passageiro, não tem destino, só tem você e seus fantasmas. E o mais assustador, você não precisa aceitar no app. Ela aceita você. E quando isso acontece, não tem mais como desinstalar. Hoje, quando vejo alguém entrando no carro, já não penso só no nome, na nota ou no destino. Penso no que essa pessoa carrega, o que ela não conta, o que ela já perdeu, ou o que já perdeu ela. Tem passageiro que entra com um olhar tão distante que parece que já foi embora antes mesmo de chegar. E eu fico ali, com as mãos no volante, fingindo que tá tudo bem, fingindo que isso é só um trabalho. Mas nunca mais foi só isso. Porque tem passageiro que entra no carro, mas nunca sai da sua cabeça, nem no fim da corrida, nem quando o app encerra, nem quando a porta se fecha. E aí, quando tô sozinho, quando desligo o carro no final do dia, ainda escuto. Toque, toque, toque. Aquele som, como se alguém tivesse batido de leve no vidro de trás. E é nesse momento que lembro. Tem corrida que não precisa de mapa, só de coragem para seguir mesmo sem saber se volta. Agora me diz, se fosse com você, se estivesse dirigindo naquela mesma noite, com o GPS mandando para o lugar errado, e o passageiro começasse a rir sozinho no escuro, você manteria a calma? Ou abandonaria o carro e correria sem olhar para trás? Comenta aqui embaixo, eu leio tudo. Quero saber o que você faria, porque às vezes o que separa quem volta de quem fica preso naquela estrada é uma escolha. E se você curtiu esse relato tenso, já deixa o like, se inscreve no canal, porque olha, o próximo vai arrepiar ainda mais. Se você chegou até aqui, é porque sentiu alguma coisa. Talvez medo, talvez dúvida, talvez só curiosidade. Mas no fundo, você sabe que esse tipo de coisa acontece. Com motoristas, com passageiros, com gente que só queria chegar em casa. Então faz o seguinte, se inscreve no canal agora para não perder os próximos relatos. Ativa o sininho, porque o algoritmo pode até dormir, mas essas histórias não. E se você conhece alguém que dirige por aplicativo, ou alguém que já viveu algo que não consegue explicar, manda esse vídeo para essa pessoa. Vai por mim. Tem gente que vai entender. Tem gente que vai assistir e pensar, isso já aconteceu comigo. Porque tem estrada que é silenciosa por fora, mas grita por dentro. E aqui, a gente escuta essas vozes. Se você achou essa história pesada, assustadora, quase inacreditável, acredite, tem coisa pior. Essa foi só uma das corridas que me marcaram, mas tem outras. Tem passageiro que desapareceu no meio da viagem, tem rota que não existe em nenhum mapa oficial, tem gente que entrou no carro e já estava morta. Então se prepara, porque no próximo vídeo você vai ouvir o relato mais bizarro que já presenciei. Na próxima corrida, eu descobri que o passageiro já estava morto. E mesmo assim, ele falou comigo o caminho inteiro. Não perde. Tá vindo aí. Era para ser só mais uma corrida. Início de noite, chuva leve, aquele cansaço de quem já tinha feito umas 12 corridas seguidas. O app apitou. Chamada no centro da cidade. Nome estranho, sem foto, sem avaliação, mas o destino me chamou a atenção. Cemitério da Saudade, Portão dos Fundos.
Achei que era trote, mas aceitei. Chegando lá, vi um homem parado, de costas, capa de chuva, imóvel. Parecia me esperar. Ele entrou no carro sem dizer uma palavra. Sentou devagar, abaixou a cabeça. E então, com uma voz rouca, disse: "Obrigado por me buscar. Ninguém mais aceita minhas corridas." Começamos o trajeto. A conversa foi estranha, muito estranha. Falou de saudade, de arrependimento, de coisas que queria dizer para alguém que nunca mais viu. E quando perguntei o nome dele, ele respondeu um nome que me fez gelar por dentro. Era o mesmo nome do homem que apareceu dias antes no obituário do jornal, enterrado exatamente no mesmo cemitério onde eu tinha acabado de pegá-lo. E aí, ele riu. Aquele mesmo riso, baixo, sozinho, no escuro. Mas dessa vez, eu não estava dormindo. Te conto essa história completa no próximo vídeo. Ativa o sininho, se inscreve e prepara o psicológico, porque essa próxima corrida vai te deixar com medo até de pedir um carro por aplicativo. Nos vemos lá.